Eu quero falar hoje sobre vivendo uma vida nova, porque esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é melhorar você, o propósito do Evangelho não é fazer um update em você, o propósito do Evangelho não é atualizar você, o propósito do Evangelho é deletar você e começar de novo quem Deus sempre quis que você fosse. Irmão, presta atenção nisso. O problema é que quando a gente deleta um arquivo, ele vai para a pasta e nem sempre a gente limpa. E tem muita gente que quando a crise vem, tenta restaurar aquilo que deveria ter sido esquecido. O velho homem na primeira crise, ele quer voltar. O velho homem na primeira luta, ele quer voltar. É por isso que a gente tem que deixar as coisas velhas para trás, porque senão no primeiro momento de dúvida, a gente começa a duvidar o que deveria se agarrar, e a gente começa a soltar aquilo que a gente deveria colocar de lado. Pastor, seja mais claro, você duvide das suas dúvidas, não da sua fé. Duvide das suas dúvidas, não no seu Deus. Para pensar, veio uma doença, a gente começa a pensar, será que Deus se esqueceu de mim? A primeira coisa que muitos de nós fazemos é questionar o caráter de Deus ao invés de militar contra a doença. Não, Deus não se esqueceu de você, mas parece que pela sua pergunta você se esqueceu de quem Deus é, porque o caráter dele não muda. Deus é bom em todo tempo, ele é bom. Duvide das suas dúvidas. Irmão, vamos ser sinceros, se eu tenho um pensamento de morte, eu preciso duvidar desse pensamento e não dar espaço para ele ter mais voz dentro de mim. Eu tive um pensamento de morte. Não, peraí. Não é de Deus. Se fosse de Deus, não me convidaria a fazer o que esse pensamento está me convidando. Então eu preciso militar contra ele, não concordar com ele. Irmão, pega essa chave. Muitas vezes a gente concorda com dúvidas e duvida da fé. A fé está pautada numa certeza que ela é imutável, ela não muda, ela não tem variação, ela não é como nós somos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Olha o que a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Em outro momento a Bíblia diz, Deus não é como o homem é. Ele não é filho do homem ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra o tempo inteiro está deixando claro para a gente que nós somos variáveis, nós somos volúveis, nós somos inconstantes, mas Ele não. A palavra diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Então pega isso, irmão. Se a palavra dele não muda, se ele não muda, se o caráter não muda, se ele é quem é desde o princípio até o final, mas o meu coração é enganoso, meus sentimentos são volúveis, quando vier um pensamento que não parece com quem Deus é, eu preciso duvidar e não me agarrar a ele. Pastor, me dá uma chave para eu discernir então quando é Deus falando e quando não é. Irmão, é a chave mais simples que você poderia receber nessa noite. Toda palavra que vem do inferno gera apatia, desistência, medo, faz você sentir menor do que você é, faz você desejar desistir, faz você desejar parar. Toda palavra do inferno para você traz condenação. Agora, toda palavra de Deus para você traz convicção. Olha o que Deus fala, porque sou eu quem sei, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Convicção, irmão, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Olha em outro momento que a palavra de Deus diz, o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Todo o tempo que Deus se apresenta ao longo da história para a criação, Ele se apresenta com um perfil que é invariável. Não tem espaço para mudança em quem Ele é. Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. Deus, Ele não faz apenas milagres, Ele é milagre. Deus não tem apenas poder, Ele é poder. Deus não tem sabedoria, a própria Bíblia Ele se apresenta, Ele é a sabedoria. Eu li um post essa semana, eu achei muito bom, falando sobre os tipos de sabedoria. Existe a sabedoria, irmão, que ela está ligada ao conhecimento. É uma sabedoria que está ligada ao quanto você conhece, o quanto você estuda, está ligada ao que você sabe, a tudo que você aprendeu até aqui. É uma sabedoria natural. Existe uma sabedoria emocional. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, sobre sabedoria emocional. É você saber lidar com as emoções, é você saber se portar, é você saber lidar com dias maus. Agora, existe uma terceira sabedoria.
que a sabedoria é espiritual. O que é a sabedoria espiritual? É o conhecimento, é a revelação de quem Deus é. Quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu confio no que Ele pode. Olha que interessante, irmão, os discípulos estão caminhando com Jesus, já viram Jesus fazer milagres, já viram Jesus fazer inúmeras coisas, mas eles estão no meio de uma tempestade. Olha como a gente é sem noção, irmão. Vamos ser sinceros, a gente é sem noção. A Bíblia diz que eles estão numa tempestade, Jesus vai até o encontro deles. A gente lendo isso hoje, a gente pensa, natural, você está numa tempestade, você é discípulo da própria vida de Deus, você é discípulo do Verbo encarnado, você é discípulo do Cristo. Irmão, tem uma tempestade, veio alguém andando sobre as águas, o que a gente vai pensar? Quem que é? É Jesus. Mas não foi isso que eles pensaram. Será que é uma assombração? Será que é um fantasma? Você percebe que às vezes a gente tem mais facilidade em acreditar em pensamentos sem noção do que de confiar de que Deus está vindo ao meu encontro no meio da minha tempestade. Seria o primeiro pensamento natural, irmão. A gente está numa tempestade, nós clamamos e Deus enviou resposta. Quem está vindo andando sobre as águas? Quem pode ser, irmão? O único capaz de andar sobre as águas. Só pode envergonhar a lei da gravidade quem criou ela. Só pode envergonhar a física quem estabeleceu ela. Irmão, quem está vindo sobre as águas é Jesus. Ele veio me salvar, mas não. Os discípulos estão questionando, será que é Ele? Aí Pedro faz uma pergunta que em parte é envolvida por fé, em parte é envolvida por dúvida. Senhor, se és Tu, me faz ir ter contigo. Sou eu, Pedro, vem. Cara, eu amo Jesus. A resposta dele é tão cheia de graça, porque ele não questiona o fato de Pedro ter questionado, ele só ouve a pergunta e responde com um convite. Ele não fala, Pedro, como assim? Você está em dúvida de que... Não. Jesus não tem tempo para essas carências emocionais. Ele é bem resolvido. Irmão, pega essa chave, não tem nada melhor do que lidar com pessoas bem resolvidas. Se Jesus fizesse parte dessa geração mimimi que a gente está vendo nas redes sociais, algum militante de minoria ia reclamar, ei, peraí, não é verdade? Se Jesus fosse um militante, como que você me questiona? Você tá questionando a minha identidade? Você, não, Jesus é bem resolvido. Pedro, você quer saber, sou eu? Vem ver, experimenta. E um dos momentos, olha o que a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. O convite de Jesus para todo mundo que queria mais dele era sempre assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Senhor, é o Senhor, me faz ter contigo. Tá bom, Pedro, vem. Irmão, toda dúvida, quando a gente apresenta para Deus, a resposta que Ele tem para nós sempre gera convicção, é sempre um convite. A pergunta de Moisés, Senhor, mas quem sou eu para libertar o povo? A resposta de Deus, eu sou com você. Ele está dizendo, não tem a ver com você, cara. Fique em paz, eu vou contigo. O profeta falando, mas eu sou como criança. Em outro momento o profeta falando, mas quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Como é que Deus responde? Envia um anjo com brasa viva e toca naquilo que era pecaminoso e agora santifica. Deus está sempre pronto a responder o nosso clamor. Deus está sempre pronto a nos convidar para um novo nível. Deus está sempre pronto a nos empoderar, nos abençoar, nos chamar para algo novo. Então a gente tem que entender o seguinte, toda dúvida que surge, eu preciso duvidar dela, eu preciso me agarrar às minhas convicções. A fé, irmão, é uma firme convicção pautado naquilo que não se vê. Eu estava lendo Romanos 8, se eu não me engano, tem um momento lá do capítulo de Romanos 8, que ele fala, a nossa esperança está naquilo que não se vê, porque esperança naquilo que se vê não é esperança. O contexto de Romanos 8 é outro, está falando sobre salvação, mas eu achei tão forte aquilo. Esperança naquilo que se vê não é esperança. Eu estou esperando o Leandro chegar, eu estou vendo o Leandro, isso não é esperança, eu já vi. Esperança é mesmo sem ver, saber que Ele vai estar ali. É esse nível de relacionamento que Deus tem com a gente. Lembra quando Ele ressuscitou um dos discípulos? Eu só acredito se eu ver. Se fosse a gente, então vai ficar de fora do meu reino. Não, irmão, Jesus ele vai ao nosso nível e depois leva a gente ao nível que Ele está.
Você quer ver? Você pode ver. Você quer tocar? Inclusive, pode tocar. Coloca o dedo sobre as minhas feridas. Agora ele eleva o nível. Ele fala, olha, você viu e creu, mas felizes são os que creem sem ver. Cara, isso é muito forte. Alguém está diante do corpo ressurreto de Jesus e ainda tem dúvidas. E ainda assim, Jesus satisfaz a dúvida dele. Você quer tocar? Toca. Você quer saber? Pergunta. Então entende isso, irmão. Deus não tem problema com as suas dúvidas. Se a gente tem dúvidas, a gente pode perguntar para Ele. Mas existe um caminho mais rápido para a gente acelerar o processo. É quando a gente deixa de ser menino e ficar o tempo inteiro perguntando por quê. E a gente começa a entender que tem um porquê de tudo aquilo que Ele permite que eu passe. Eu não sei porquê hoje, mas lá na frente vai fazer sentido.